Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender para falar sobre elas, o Dia das Mulheres. E a gente vai conhecer a história da Verônica Oliveira, ela que é empreendedora, que deixou aqui o Brasil e foi embora para os Estados Unidos para empreender lá fora e tem sido um sucesso no ramo da gastronomia. Eu recebo aqui, diretamente dos Estados Unidos, a Verônica Oliveira, ela que é fundadora e CEO da Tapioca da Baiana, é isso mesmo, né, Verônica? Um prazer te receber aqui, você que está falando aí diretamente dos Estados Unidos com a gente. Obrigada, é um privilégio estar participando desse programa tão bacana de vocês. E eu estou falando aqui diretamente da região de Boston, nos Estados Unidos. Conheço um pouquinho essa região aí, prefiro a região da Flórida, mas o que importa é conhecer aqui a sua história. Verônica, é uma honra te receber aqui, que história bacana, e é claro que o nosso telespectador quer entender e conhecer um pouquinho mais dessa sua jornada, dessa sua trajetória. Deixou o Nordeste do Brasil, a Bahia tão querida, tão bonita, para arrumar para os Estados Unidos. Como é que foi que surgiu essa ideia de ir embora, deixar o Brasilzão e seguir carreira aí nos Estados Unidos? Na verdade, a ideia da tapioca da Baiana ela nasceu depois que eu já estava aqui, mas eu sempre soube fazer tapioca. Aprendi com a minha mãe, com a minha avó no interior da Bahia. Sou bem do interior mesmo, zona rural, uma cidadezinha do interior chamada Belo Campo. E eu decidi vir para os Estados Unidos quando eu perdi o meu emprego no hospital da cidade, devido à troca de prefeito, aquela politicagem do Nordeste que todo mundo conhece muito bem. E aquilo me deixou muito frustrada e aí eu decidi vir para os Estados Unidos. Cheguei aqui no ano de 2009, fui limpar a casa, mas eu sempre quis trabalhar com alimentação, sempre quis trabalhar com tapioca, porque era algo bem natural para a gente, bem familiar. E aí no ano de 2014, eu decidi vender algumas tapiocas, porque a demanda era grande entre os meus amigos até então. Todo mundo queria comer tapioca e eu não tinha condição de fazer tapioca para todo mundo, né? Oferecer a tapioca ali de graça para todo mundo. Então foi um sucesso. No primeiro dia eu vendi mais de 80 tapiocas e nunca mais parei de vender tapioca, né? Com o passar do tempo, um ano depois, eu vi a necessidade, a demanda das pessoas que moravam em outros estados, os brasileiros que moravam em outros estados e não tinham uma tapioca com uma qualidade boa, porque quem conhece tapioca de verdade, o nordestino que conhece a tapioca de verdade, não vai consumir qualquer produto como tapioca. E aí surgiu a marca, de fato, Tapioca da Baiana, quando eu decidi vender a goma fresca, né? A tapioca, né? Para outros lugares. E hoje nós temos aí uma demanda no país todo, né? Hoje eu tenho licença para vender em 3 países: Canadá, México e Estados Unidos. Mas atualmente eu estou atuando 100% aqui nos Estados Unidos e em diversos estados. Tenho clientes no país inteiro e é um sucesso total. Ou seja, essa sua jornada empreendedora não começou aqui no Brasil, mas você, claro, pegou ali a receita de vó, a receita da mãe, né, de preparar aquela tapioca gostosa que só nós nordestinos conhecemos, né? Claro que outras pessoas, outros brasileiros de regiões do país também conhecem, né, porque tem o acesso, tem a oportunidade de experimentar. Mas foi aí em solo, em terras americanas, que você de fato começou a empreender. Como é que é empreender nos Estados Unidos, Verônica? Eu nunca empreendi no Brasil, né? Então eu não sei exatamente como é a burocracia, mas eu tenho muitos amigos, tenho familiares que empreendem no Brasil e aqui acaba sendo mais fácil, né? As leis tributárias, a organização no mercado americano, ela é mais tranquilo, principalmente para mulheres. Nós temos um grande incentivo aqui, as mulheres imigrantes também têm incentivo para isso. E é muito tranquilo quando você decide fazer da forma correta. Claro que empreender é um desafio, é desafiador em qualquer lugar do mundo. Mas aqui você acaba tendo muito respaldo, muitos treinamentos, muito suporte na área do empreendedorismo.
E como qualquer negócio, né, Verônica, todo início é mais difícil, né? E para você, com certeza, você falou aí pra gente, a gente conheceu um pouquinho aí da sua história, como quase que na totalidade dos imigrantes que decidem deixar o seu país de origem e seguirem para os Estados Unidos, a gente acaba fazendo um monte de coisa, né, que não tinha nada a ver com o que a gente fazia no nosso país de origem e acaba, né, se encontrando, né? E você se encontrou no que você mais queria fazer, que era trabalhar com o ramo de alimentação, né? Isso, além da tapioca da Baiana, eu tenho o BR Takeout, que é um restaurante de comida brasileira. Então, me demanda também muito esforço e muita dedicação. E foi muito desafiador no início sair de um trabalho que era ali braçal e eu sozinha para liderar uma equipe, para desenvolver um negócio, criar. Eu criei uma empresa do zero. Eu comecei a minha empresa com $30. Então, é muito desafiador. E aí que entra a questão. Você não precisa saber, mas você precisa se disponibilizar, você precisa decidir aprender. E foi o que eu fui fazer, aprender e nunca mais parei de estudar, nunca mais parei de aprender novas coisas, novos conhecimentos para aplicar nos meus negócios aqui. E a receptividade, Verônica, não só dos brasileiros, porque, claro, já conhecem o produto, mas dos estrangeiros, dos próprios americanos. A gente sabe que nessa região aí de Boston tem muito mexicano, tem muito cubano, né? Muitas pessoas de origens de outros países. Sim. Como é que foi a receptividade desse pessoal com esse alimento tão rico, tão gostoso que é o nosso, a tapioca? Eu tenho muitos clientes hispânicos, né? Tenho muitos clientes americanos. Eu tenho uma boa receptividade dos americanos, principalmente. Hoje em dia, com essa coisa da alimentação saudável, gluten free, vegana, vegetariana, então a tapioca ela entra nesse mercado, né? Então eu tenho uma boa aceitação. Claro que os recheios, as formas de consumir são totalmente diferentes das nossas. Por exemplo, os brasileiros gostam muito de frango e catupiry, carne desfiada e queijo, mas o americano não, ele gosta de vargem com creme cheese, ele gosta de morango com peanut butter, morango com geleia. Então, o que muda são os recheios, mas a aceitação é muito boa no mercado americano, principalmente. E hoje, Verônica, a tapioca da Baiana ela já está praticamente em quase todos os estados americanos, né? Ela já está em todos os estados, mas nós enviamos online, né, ainda. Em lojas físicas, nós estamos em 5 estados já. Nós estamos em mais de 100 lojas aqui no estado de Massachusetts, né, que é a minha região. E nós estamos agora, nos próximos meses, até abril, nós vamos chegar nas lojas físicas do país inteiro. E como é que você se sente? Você acaba passando um filme, né, Verônica, na sua cabeça, né? Lá atrás, assim, quando você chegou em 2009, são um pouco mais de 13 anos aí, e se vê nos dias de hoje com toda essa responsabilidade de tocar uma grande empresa que é a Tapioca da Baiana. Então, eu me sinto realizada, primeiro por mudar a história da minha família, né? Quem conhece um pouco mais, quem já leu um pouco da minha história, eu vim de uma família muito simples do interior da Bahia, já morei em uma casa de chão batido, já comi farinha com açúcar porque não tinha outra coisa para tomar no café da tarde. Então, a primeira realização foi essa, de ter a oportunidade de mudar a história da minha família, a história da minha mãe, mesmo morando na Bahia. Isso é motivo de gratidão, de orgulho, né, para mim, para minha família e para todos aqueles que nós podemos dar suporte, né, suportar na área da alimentação, financeiramente, ajudar tantas famílias como a empresa tem ajudado nesses anos. Como é que você enxerga, como é que você vê esse mercado empreendedor aí nos Estados Unidos, Verônica? É um mercado de oportunidades, realmente tem campo para se trabalhar, tem como o brasileiro crescer, fazer carreira, fazer uma trajetória bonita, assim como a sua está sendo aí na região de Boston? Sim, tem campo para todo mundo, tem possibilidade sim.
O brasileiro por si só é muito criativo, é muito cheio de ideias. O que vai diferenciar, na verdade, é a ação. É o quanto ele está decidido se colocar na posição de aluno para aprender. Mas hoje em dia, com tantas informações na internet, tantos treinamentos, vídeos, inclusive de graça, você consegue muita coisa no YouTube. É possível sim, em qualquer área, você se dá bem nos Estados Unidos, desde que você esteja disposto a trabalhar corretamente, trabalhar de acordo com as leis americanas. Porque uma coisa que nós temos que entender é, nós somos imigrantes e temos que adaptar as leis e as regras do país. Não é as leis do país, não é as regras daqui que vai se adaptar à nossa realidade. Não, nós temos que nos adaptar. Então, uma vez que você decide passar por essa adaptação, aprender e dar suporte, você é muito bem-vindo. Inclusive, eu empreendo numa área, de uma cidade que 80% dos empreendedores, das lojas, dos negócios são de brasileiros. Que bacana, né? Então, com certeza já existe aí uma comunidade brasileira empreendedora, né? Na região de Boston, né, Verônica? Sim, hoje em dia nós temos deputados, temos tantos representantes da comunidade aqui na nossa região. A cidade onde eu estou tem profissionais de língua portuguesa em todos os departamentos para dar esse suporte para a comunidade, porque eles veem essa porta de crescimento na cidade através dos brasileiros, que são muito mesmo criativos e cheio de ideias, e muda realmente o local onde estão. Verônica, eu só vou pedir mais um tempinho para você, a gente só vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho para conversar um pouquinho mais sobre essa sua trajetória de vida aí nos Estados Unidos, tá bom? Tá bom, tranquilo. Para você de casa, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com mais uma entrevista especial falando sobre o Dia das Mulheres. E a gente segue aqui conversando com a Verônica Oliveira, ela que é fundadora e CEO da Tapioca da Baiana, diretamente lá de Boston, de uma região de Boston, na verdade, né, Verônica? Sim, eu fico 40 minutos de Boston, né, uma cidadezinha mais no interior, onde tem uma grande concentração de brasileiros, mas enfim, é bem pertinho de Boston. Como é que você vê essa presença tão marcante, tão forte de brasileiros empreendedores aí nos Estados Unidos, assim como você é? É muito importante para a nossa comunidade local, inclusive, porque isso traz uma conexão com a comunidade americana, uma junção, na verdade. Nós trabalhamos em conjunto, né? Tem câmara de comércio só para brasileiros, câmara de comércio onde agrega brasileiros e americanos e hispanos também, e tantas outras nacionalidades que empreendem aqui nessa região. Mas isso traz uma visibilidade muito grande para o Brasil também, através do nosso trabalho aqui. Então, o americano ele fica muito mais curioso para conhecer o Brasil, conhecer outros estados, porque assim, o americano em si, eles acham que só existe São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Então, quando eles começam a conhecer, que você começa a falar de outros estados, da nossa cultura, o quanto o Brasil é rico, né? Então, isso traz uma visibilidade também para o Brasil. E isso é muito importante para nós. E para se destacar, né, Verônica, não restam dúvidas, né? Tem que ter muita força de vontade, muito trabalho, muita persistência e, no seu caso, claro, né, tempero baiano, né? Com certeza, mas muito foco, você precisa colocar o foco, porque demora, são anos para algo realmente crescer, para se destacar. Ter compromisso
E, claro, você não pode perder a sua essência, você não pode perder o nosso calor humano, a nossa cultura brasileira, essa coisa de ser temperados mesmo em tudo, a nossa alegria. O brasileiro que nós temos de melhor é a alegria. Nós, com certeza, 100%, eu falo com certeza que o brasileiro ele é mais aconchegante, ele é mais alegre, ele está sempre com um sorriso no rosto. Isso realmente traz a comunidade para perto. E, claro, nós sempre vamos oferecer o que nós temos de melhor, que é os nossos pratos, os nossos temperos. Ali no Nordeste, né, eu faço aqui moqueca baiana, eu faço tantos outros pratos como carne de sol. E o americano, eles amam experimentar essas coisas brasileiradas. E tudo isso aliado, claro, à nossa simpatia que contagia, né, os estrangeiros, principalmente os americanos, né, Verônica? Verônica, agora que história é essa dessa mentoria que você tem dado aí para mulheres que querem empreender e que até querem começar do zero? Conta pra gente essa história e essa novidade. Na verdade, não é só para mulheres, né? É aberta a toda a comunidade, a todos os empreendedores, né? Porque eu decidi criar consultoria, mentoria para essa galera, porque eu passei por muitas dificuldades no começo. Eu cheguei e não tinha não sabia como. Não sabia como pegar uma licença, não sabia como fazer, fazer uma expensão. Então, hoje eu tenho esse conhecimento porque eu passei por todas essas áreas. Eu comecei ali sozinha e quebrei muita cara, errei muito, acertei muito. Então, eu tenho a oportunidade de ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo processo que eu e encurtar esse caminho, que muitas vezes é doloroso, muitas vezes o empreendedor ele desiste aqui por falta de conhecimento. Então, quando esse projeto nasceu, ele nasceu para trazer esse suporte e essa esperança, na verdade, para quem está aqui e tem muitos talentos e se sentem realmente perdidos. E com certeza, né, Verônica, tem muitas histórias fascinantes que você já conviveu e já vivenciou aí de perto, né, de mulheres e de homens que estão aí nos Estados Unidos e que também deram certo quando o assunto foi empreender, né? Sim, conheço diversas histórias, principalmente de mulheres, né? É um público que se identifica mais comigo, trabalha mais de perto, de mulheres que sofriam violência doméstica, de mulheres que foram abusadas em diversas áreas e chegaram aqui, começaram sem esperança, desmotivados e aqui se descobriram novos talentos, novas ideias e hoje faz sucesso na comunidade em tantas áreas. Assim, é surreal a quantidade de talentos que nós temos aqui na nossa comunidade. É impressionante. Parece que, sabe, o brasileiro sai do Brasil e chega aqui, ele precisa se reinventar e aí ele descobre tantas coisas novas. É lindo de ver. Até porque, né, Verônica, a gente sabe, e quando eu digo a gente sabe, tanto você quanto eu tive essa experiência de morar aí nos Estados Unidos. Quando a gente vai aí para terras americanas, seja para qualquer parte do país, a gente acaba se submetendo ao subemprego, né, digamos assim. A gente vai para ser ou para manobrar carro, ou para trabalhar na construção civil, ou para limpar chão de lanchonete, ou para ser assistente de garçom em restaurante, né, em bares e restaurantes aí do país. Então, assim, a gente nunca vai com achando que somos capazes, né, de sermos ou de nos tornarmos empreendedores em terras americanas, né? Sim, quando nós chegamos tem toda aquela dificuldade, né? Você tem as suas contas para pagar, você precisa manter, às vezes muitos vêm com dívidas, né? Quando vem no Brasil precisa pagar. Então, quando eu cheguei, por exemplo, eu tinha 3 empregos. Eu limpava a casa durante o dia, limpava escola à noite e escritórios no final de semana. Só que depois que você aprende a organizar a sua vida aqui, depois de 6 meses, 1 ano, que você começa realmente a dar os primeiros passos, andar sozinha, aí você começa a ver, não, o que eu sou bom? O que eu posso fazer para ser diferente? Você
tá mais próximo também da comunidade, ver tantas histórias inspiradoras que você decide sair da sua zona de conforto, né? Sair ali do seu cotidiano e colocar alguma ideia em prática. E assim, cada vez mais a gente vai descobrir novos talentos. Conta pra gente também, Verônica, essa premiação que você recebeu aí o ano passado nos Estados Unidos. É uma premiação local, uma premiação da Câmara, né, de Comércio Americana. Eles fazem uma votação na comunidade para descobrir quais as empresas que se destacaram, como que foi o crescimento daquelas empresas naquele ano. E para mim foi uma surpresa, na verdade eu não estava esperando, e eles entraram em contato comigo falando que eu tinha ganhado esse prêmio, e foi muito bacana. É o meu segundo prêmio de destaque nesses anos que eu estou empreendendo. E quais os próximos desafios da tapioca da Baiana aí nos Estados Unidos? Não só nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo. Esse ano é um ano será um ano bem desafiador, né? Nós estamos vivendo aí o impacto da crise de 2019 agora ainda, né? Então, financeiramente é um ano desafiador, mas esse ano também é um ano onde a empresa vai escalar em grande proporção. É um ano que nós vamos alcançar o mercado americano em cheio, os grandes mercados, as grandes lojas do mercado americano. Nós vamos entrar ainda esse ano de 2023, e esse é o maior desafio para mim desde que eu comecei. Eu já comecei o meu produto com esse objetivo, chegar nas grandes redes de mercados americanos. Falando um pouquinho do trabalho, o dia a dia de vocês aí, Verônica, de você e da sua equipe, você nos contou que são 5 lojas físicas espalhadas por todo o país aí. Como é que é o dia, a produção, quantas tapiocas vocês produzem por semana ou por mês? Quantas são vendidas, como é que está sendo o lucro disso, se é que você quer falar um pouquinho de lucro, de quanto isso te traz de rentabilidade. Ok, não são 5 lojas, são 5 estados, né? Então, em 5 estados, nós estamos em todas as lojas físicas brasileiras, né? Só para recapitular. Mas eu tenho uma loja física e a fábrica de tapioca. Então, a rentabilidade da área alimentícia, ela fica aí na casa de 15% a 30%, né? Então, é uma rentabilidade bacana para a área alimentícia. É desafiador, sim, cuidar de tantas áreas, porque o empreendedor, ele não só cuida disso, ele cuida do crescimento da empresa, do treinamento da sua equipe, entre tantas outras áreas. Então, é bastante desafiador, porém é muito recompensador, porque é algo que eu faço com muito amor, com muita dedicação, e é o que realmente traz alegria ao meu coração. Porque não é pelo dinheiro. O empreendedor, ele precisa entender que empreender, o dinheiro é consequência do seu trabalho, mas você precisa ter um propósito, você precisa amar o que você faz, você precisa estar disposto a resolver problemas. Empreender é literalmente resolver problemas. Esse é o nosso papel. Não é, porque eu vou ganhar os milhões, não. Isso aí é consequência, o quanto você se dedicou, o quanto você estudou, o quanto você buscou conhecimento, quantas pessoas você ajudou. Tudo isso vai, de fato, trazer um retorno, mas você precisa se colocar nessa posição de resolvedor de problemas. E a produção? A produção, ela tem escalado, ela tem crescido cada vez mais, né? A nossa matéria-prima, ela vem do Brasil, mas o produto ele é 100% fabricado aqui. E assim, a demanda, tem semana que a demanda é muito alta, tem semana que é mediana. Então, como todo negócio, como todo business, não tem um número fixo. A demanda é de acordo com quanto você trabalhou, quanto você investiu naquela semana, quanto de foco você colocou, é o que você vai produzir. Ou seja, parte do que vai na tapioca, né, Verônica, vem daqui, sai daqui do Brasil. É uma logística complexa ou não?
Hoje em dia nós temos uma distribuidora, né, que entrega na nossa porta. Que assim, eu já recebi várias outras distribuidoras, de outros fornecedores aí do Brasil. Mas essa logística deles entregarem para nós, na nossa porta, ela facilita muito a nossa vida. Então, eu não preciso me preocupar, eu faço o pedido e eles mandam diretamente aqui e aí o produto é produzido. Mas, por exemplo, meus equipamentos, minhas máquinas, tudo vieram do Brasil, porque aqui não tem. Né? Então, nós importamos aí do Brasil. Nós estamos trabalhando aqui, empreendendo aqui, mas não deixamos de ajudar, de certa forma, o Brasil também. Ou seja, acaba gerando também... indiretamente renda e emprego aqui, oportunidades aqui para quem está aqui no Brasil, né, Verônica? Agora, Verônica, com certeza a pergunta que não quer calar para quem está nos assistindo: quando é que a tapioca da Baiana vai chegar aqui no Brasil? Olha, eu tenho uma demanda gigantesca no Brasil, uma procura, as pessoas estão sempre perguntando: Verônica, eu queria essa tapioca aqui, Verônica, eu comi essa tapioca aqui nos Estados Unidos e fiquei apaixonado, quanto vai ter no Brasil? Nós estamos trabalhando primeiro nessa estruturação da entrada do mercado americano, para de fato, quando alcançarmos isso, porque não adianta focarmos em muitas coisas, porque senão nós não vamos conseguir desempenhar um bom trabalho. E uma vez que nós passarmos por esse processo da entrada no mercado, nas grandes redes mesmo, aí sim nós vamos começar a trabalhar nessa possibilidade. A marca, o nome Tapioca da Baiana já é nosso, aí no Brasil também. E eu tenho certeza que em breve nós vamos chegar aí também. Ou seja, de fato, a Tapioca da Baiana vai cruzar as fronteiras de vários países, né, Verônica? Eu creio. É isso aí, Verônica Oliveira, foi muito bacana conversar com você, conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória de vida aí nos Estados Unidos. Ela que é CEO e fundadora da Tapioca da Baiana. Verônica, um prazer conversar com você. Muito obrigado por estar aqui com a gente e contando um pouquinho mais da sua história de vida. Eu que agradeço, espero você aqui, né, e quem está nos assistindo, vim conhecer a Tapioca da Baiana, tomar um café e experimentar a melhor tapioca do mundo. E conhecer a Verônica pessoalmente, né? Sim, será um grande prazer receber vocês aqui. Verônica, obrigado mais uma vez e até a próxima. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E claro, fica aí o convite, assista o canal Empreender. Fique ligado na nossa telinha. Até a próxima entrevista.